Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, uma série de reflexões mestras do bem. O apóstolo Paulo escreve a um homem convertido a Jesus Cristo, chamado Tito, revelado por Deus para falar conosco. Nesta carta, Paulo fala a este homem Tito como que ele deveria instruir a outros irmãos e irmãs na fé para que estes conduzissem bem um povo. E o Senhor então fala com as mulheres sobre este assunto. E no livro de Tito, no capítulo 2, diz assim a partir do versículo 3: As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias ao seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Nós já refletimos neste versículo 3 deste capítulo, mas hoje na parte 4 desta reflexão com o tema Mestras do Bem, nós vamos tratar a partir do versículo 4, que diz assim: Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Versículo 5, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Estes dois versículos 4 e 5 é o que o apóstolo Paulo, através da vida de Tito, diz quais os assuntos que as mulheres mais velhas deveriam ensinar às mulheres mais novas. Aquelas mulheres maduras espiritualmente têm uma função de passar às mulheres mais novas, ainda no início do processo de aprendizado com Deus, de quais aspectos elas devem tratar as suas vidas. E o Senhor então me faz entender que dentro deste assunto o Senhor nos chama a atenção para 3 pilares: o pilar do lar, o pilar do esposo e o pilar dos filhos. Como que as mulheres devem proceder diante desses 3 pilares, envolvidas nesses 3 pilares. Então, dentro desses dois versículos 4 e 5, o Senhor trata algumas características que devem ser observadas, que é sobre o amor, sobre a prudência, que nós já tratamos em outras reflexões, sobre a administração de um lar e sobre a família. E essas características dentro desses 3 pilares, o lar, o esposo e os filhos, o Senhor fala conosco hoje nessa reflexão, nessa quarta parte desta reflexão sobre o lar. O que é o lar? O que representa a nossa casa? A nossa casa, ela representa um Éden, um jardim do Éden, um local de deleite, um local de descanso, um local de harmonia. Precisamos profetizar assim sobre o nosso lar, mesmo que hoje ele não viva desta forma, mas você precisa dizer a Deus: Senhor, eu desejo que o meu lar seja um lar de deleite. Eu profetizo que a nossa casa, que a nossa família alcance este patamar de descanso, este patamar de harmonia. E como mulher criada para ser auxiliadora, adjutora, você passa a ser então um canal de reflexo da essência de Deus para o seu lar. O seu lar, ele reflete a partir das suas ações. Precisamos internalizar desta forma para que nós busquemos em Deus uma sabedoria, e com esta sabedoria as nossas ações e reações, elas expressarão a essência do amor de Deus, que é o que Ele é. Ele é amor. E dentro desses 2 versículos, o Senhor fala para sermos moderadas, castas e boas donas de casa, aqui no versículo 5. Vamos tratar esses 3 aspectos na reflexão de hoje e os outros aspectos nas reflexões dos dias seguintes. Então hoje vamos falar sobre o pilar do lar. Moderadas. Mulheres moderadas são aquelas mulheres que são prudentes, como já refletimos. Mulheres que têm suas emoções equilibradas porque buscaram sabedoria em Deus para isso. Mulheres que entenderam que as suas ações, movidas por suas emoções, devem ser moderadas, equilibradas, lúcidas, com o raciocínio de que a partir de você, o seu lar, ele deve refletir
um ambiente de deleite, um ambiente de descanso. Para isso eu tenho que olhar toda a situação, entender a minha família, para que eu tenha ações de amor para com o próximo. Que próximo? No seu lar é o próximo, que é o seu esposo e os seus filhos, se você os tem. Se você é uma mulher que não é casada hoje, mas que pensa um dia em casar, que espera em Deus um esposo, então você já precisa pedir a Deus que haja sabedoria em você para que você construa um lar de deleite, a partir da sua moderação nas suas ações. O Senhor fala que devemos ser castas. Casta é uma pessoa que ela tem um sentimento de vergonha ou um sentimento de mal-estar de qualquer coisa que possa ferir a decência. Mas o que é parâmetro de decência para nós? É o que a palavra nos ensina. Tudo que a palavra nos ensina, tudo que a palavra nos exorta, ela é o que fundamenta o nosso pensamento em relação à decência. Se eu faço alguma coisa na minha casa ou permito alguma coisa na minha casa, eu preciso pensar, preciso orar a Deus, preciso buscar na palavra se aquilo convém com o que Deus nos ensina. Se convém, você se sentirá confortável com aquela situação. Se não convém a palavra de Deus, aquilo te trará então uma vergonha ou um mal-estar, ou seja, você se torna então uma mulher casta, uma mulher que reconhece o que é certo e o que é errado, reconhece o que é devido e o que é indevido diante dos olhares de Deus. E para algumas, o nível de observância em relação a essas situações está mais alto ou para outras mais baixo. Isso tudo é um processo de aprendizado com Deus, um processo de relacionamento com Deus. Mas você, como mulher, ensinada pela palavra de Deus de como você deve proceder, você perceberá e entenderá em Deus o que pode e o que não pode. Isso tudo significa o quê? Temor a Deus. Quando nós tememos ao Senhor, ou seja, reverenciamos o nome dele no nosso lar, o Senhor nos mostra. No livro de Provérbios, no capítulo 31, versículo 30, que fala sobre a mulher ideal, a mulher exemplo, e que nós precisamos então olhar para esta mulher descrita no Provérbios 31 e procurar crescer como esta. E diz assim no versículo 30: enganosa é a graça, a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então a mulher casta é uma mulher que tem uma preocupação, um cuidado ao temor a Deus, um cuidado de fazer todas as coisas em seus mínimos detalhes, pensando nos olhares de Deus. Há um livro que se chama Em Meus Passos, o que faria Jesus? Essa é uma pergunta. Tudo que eu fizer em casa eu preciso me perguntar. Nos meus afazeres, o que faria Jesus? Se você disser que Jesus não participaria daquilo, não participaria daquela aparência, não participaria daquela organização, não participaria daquelas falas, ações e reações, então não as faça, porque os seus passos devem ser seguidos pelo que Jesus faria. E do livro de 1ª carta a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 9, diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Aqui tinha um contexto de como as mulheres se enfeitavam para motivos errados. Não significa que nós não podemos fazer tranças em nossos cabelos, usar joias ou algo parecido. Podemos, e até se torna agradável muitas vezes aos olhos do nosso esposo. Nós precisamos nos arrumar para ele, estarmos agradáveis aos olhos do nosso esposo. Precisamos observar o que ele gosta para que você então se vista e se enfeite da forma como ele admira, sempre respeitando aquilo que a palavra nos direciona. Mas o que ele quer dizer aqui? Que o mais importante de tudo isso é o temor a Deus, porque quando tememos a Deus, nos tornamos então mulheres servidoras ao Pai com boas obras, ou seja, moderadas e castas.
entre outras qualidades que o Senhor diz para termos. Mas é este cuidado que nós precisamos ter como mulheres, sermos tementes a Deus. E o Senhor, ele fala de uma terceira característica quanto ao pilar do lar, que nós precisamos ser boas donas de casa. Essa terceira característica, esse terceiro aspecto, nós vamos falar amanhã, para dar continuidade à reflexão quanto a sermos mestras do bem, ensinando a outras mulheres a respeito do pilar sobre o lar. Que Deus te abençoe, que Deus continue a abrir o teu coração para ouvir sobre estes ensinamentos quanto à palavra de Deus, daquilo que Ele quer nos formar e nos forjar para sermos mulheres que edificam a sua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.